Boa noite, meus amigos. Vamos falar hoje da questão do pagamento parcelado de débito nos termos do artigo 916 do novo CPC. É interessante que o Código de Processo Civil de 73, ele falava no artigo 745-A que o executado, no prazo dos embargos, reconhecendo o crédito do exequente comprovado o depósito de 30% inicialmente, inclusive custos honorários e tal, ele poderia requerer fosse admitido o pagamento desse débito em 30% de entrada e mais 6 parcelas divididas, 6 parcelas iguais divididas, tá? Então a gente estaria falando de pagamento feito em 7 parcelas, né? 30% mais 6 parcelas. Na vigência do CPC de 73, teve algumas dúvidas, por exemplo, se eu como parte poderia reconhecer o pagamento. Eu reconheço uma parte da dívida, não reconheço todo o débito, eu reconheço uma parte da dívida e em reconhecendo essa parte, eu deposito em juízo aquilo que eu reconheço como incontroverso e discuto em sede de embargos o resto do processo. Também havia uma discussão sobre a égide do artigo 745-A do CPC de 73, que era: cabe a aplicação da lei em sede de cumprimento de sentença? Tá? E tinha uma jurisprudência bastante considerável que entendia cabível nesse tipo de caso. Tá? Em relação à questão de valores incontroversos, a lei não falava em renúncia do direito de apresentar manifestação ou de opor embargos. Então havia algumas decisões judiciais em primeira instância. Teve um caso que a gente teve no escritório na 8ª Vara Civil do Foro Regional da Comarca de Santana, da Comarca de São Paulo, que o juiz entendeu dessa forma. Particularmente, eu entendo que não era cabível, entendo que implicitamente a lei falava em renúncia, e o tribunal entendeu assim, se de agravo de instrumento, derrubou essa decisão. Tá? Mas eu entendo sim que seria bastante razoável e bastante defensável no sistema do CPC de 73 a aplicação da norma em ações de conhecimento, em ações de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, dentre outras. Tá? Todavia, vem um artigo 916 do novo CPC, e daí ele deixa a coisa bem clara para acabar com a dúvida jurisprudencial que se formava, ou doutrinária que se formava sobre o tema. Primeiro, no parágrafo 6º, essa dúvida era menor, tá? Havia algumas teses, tal, decisões de primeira instância, mas nenhuma delas confirmada por corte de segunda instância. Da questão da parte poder reconhecer parte do débito e querer discutir o resto, tá? Então, eu devo 10 mil reais, então eu reconheço que eu devo 5, deposito 5 em juízo, descendo 1.500 reais de entrada e o saldo em 6 vezes, e vou discutir o resto, tá? No artigo 916, os comentários do site estão os artigos. Nos artigos 916 do novo CPC, no parágrafo 6º, o legislador deixou bem claro: a opção pelo parcelamento de que trata esse artigo importa a renúncia ao direito de opor embargos. Quer dizer, não importa o que Paulo Papini ou eventual outro doutrinador ache, importa o que a lei diga, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa, vale para outras situações jurídicas também. Então, essa questão ficou bastante resolvida. E também ficou resolvida através do parágrafo 7º, que não se aplica o disposto nesse artigo ao cumprimento da sentença, tá? Então, a interpretação mais correta para fazer do 916, e a única possível hoje pela norma, é somente cabível o pedido de parcelamento do débito em sede de execução. Processo de execução de título executivo extrajudicial.
é o único caso no qual cabe. Título judicial não cabe. O que cabe é para execução de título executivo extrajudicial, tá? Daí sim, você pode requerer o parcelamento depositando no ato do requerimento 30%, e o saldo em 6 vezes mensais. Lembrando que isso não vincula necessariamente o juízo, tá? O exequente vai ser intimado a se manifestar para depois o magistrado, em decisão fundamentada, manifestar-se sobre o tema do artigo 489 do CPC. Lembrando que nos termos do artigo 1015, decisão que defira ou indefira o parcelamento é impugnável pela via do agravo de instrumento. Qualquer decisão proferida em sede de execução é impugnável pela via do agravo de instrumento. Meus amigos, por hora é isso que eu queria falar. Boa noite, até o próximo vídeo.